abrirmos a palavra de Deus mais uma vez nessa noite, vamos ao Senhor em oração. Vamos rogar ao nosso Deus por nós, como fazemos dominicalmente. Nós iremos orar pela igreja do Senhor, orar pela igreja de Cristo. Nós iremos então baixar nossas cabeças, orar mais uma vez ao Senhor, colocar diante dele, antes de nós abrirmos a sua palavra para ouvirmos e meditarmos nela. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome, ó Pai, pelo que nós já experimentamos aqui nessa noite. Louvamos o teu nome, ó Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, da adoração ao Senhor, dos cânticos, das orações, da confissão dos pecados e também da certeza do perdão do Senhor. Nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque nós temos no culto é muito mais do que nós merecemos. Nós temos comunhão com o Senhor. Temos comunhão em Cristo. Nós louvamos o teu nome por isso. Porque em Cristo Jesus nós temos comunhão verdadeira, Senhor. Pedimos, ó Deus, nessa noite, pela tua igreja, nós nos colocamos diante do Senhor como a tua igreja. Reconhecendo, ó Deus, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, porque é através da tua morte, da tua ressurreição, que nós encontramos uma nova vida, uma nova esperança. E a nossa oração, o nosso desejo, Senhor Deus, nosso pedido é que o Senhor ajude a tua igreja a viver de acordo com a tua ressurreição. Que o Senhor Deus nos ajude a viver a nova esperança que nos foi proposta por meio da ressurreição. Que a nova vida que Cristo conquistou para nós não seja apenas um fato histórico, mas uma verdade transformadora dos nossos corações. Ó Deus, que ao lermos o teu evangelho, ao lembrarmos da tua morte, da tua ressurreição em nosso favor, nós não fiquemos inertes, parados, como se essas verdades fossem corriqueiras, mas que nós possamos, ó Deus, ao lembrar da tua morte, da tua ressurreição, de fato viver uma nova vida, de fato testemunharmos dessa nova vida para a honra e glória do Senhor. Santifica-nos, ó Deus, ensina-nos a vida verdadeira em Cristo, a vida eterna em Cristo. E que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo possa nos santificar, possa santificar esta igreja. Visita os irmãos, ó Deus, enfermos, e visita, Senhor Deus, aqueles que estão fracos, frágeis na fé. Que o Senhor, Deus, possa despertá-los, animá-los, fortalecê-los, sustentá-los. Que, ó Deus, nenhum de nós possa arrogantemente pensar que está em pé, mas que nós estejamos firmados em Cristo Jesus. Que o Senhor, Pai, sustente esta igreja pelo poder de Cristo, pelo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a nossa oração, no nome desse Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, nessa noite. Desta vez nós iremos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Nós, nesse domingo, especialmente, não meditaremos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós voltaremos às exposições em 1 Coríntios no próximo domingo. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre o final do Evangelho de Marcos, não é? Marcos capítulo 15, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 42, capítulo 15, e seguiremos até o versículo 8 do capítulo 16. Iniciaremos então a nossa leitura no versículo 42 do capítulo 15 e seguiremos até o versículo 8 do capítulo 16. Ouça com fé, palavras de Deus. Nos diz assim, Marcos 15, versículo 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado,
José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. Não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Amém. Nós vamos mais uma vez ao Senhor em oração, pedindo dessa vez a sua graça e a sua bênção para refletirmos na palavra do Senhor nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós rogamos ao Senhor, Pai, Deus do Evangelho, Deus da ressurreição, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler um texto do final do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, na verdade, todo o Evangelho de Marcos, ele é composto de sequências muito rápidas de ação. E é assim, por exemplo, que Marcos trata a morte, a ressurreição e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Tudo acontece de forma muito rápida. Em poucos capítulos, nós vimos Jesus Cristo ser traído, Jesus ser preso, entregue nas mãos dos homens, abandonado pelos seus discípulos, julgado, condenado, humilhado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos anciãos. Nós vemos ele ser negado 3 vezes por Pedro. Nós vemos ele experimentando a dor da morte na cruz. Nós vimos como essa dor da morte, de fato, é o ápice de todo o seu sofrimento e de toda a sua dor. E nós vemos como Jesus Cristo, de fato, ele suporta nos seus ombros o fardo da cruz e o amargor da entrega da sua vida em favor dos nossos pecados. Na cruz, então, Jesus Cristo morre, como nós vemos nos versículos 33 a 41 desse capítulo 15. Nós vemos no Evangelho de Marcos como a morte da cruz de Cristo é solitária. Nós vemos como, de fato, o Senhor Jesus Cristo foi anunciado como Filho de Deus nesse episódio aqui. Na verdade, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós vemos que esse é o grande tema que reveste o Evangelho de Marcos. Logo no primeiro versículo de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos que este é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e é exatamente na crucificação. Nós temos o centurião romano olhando para a morte de Jesus Cristo e anunciando: este, de fato, era o Filho. Mas quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, nós muitas vezes entendemos que essa morte finaliza a obra do Senhor Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo encontra o seu ápice na morte. Mas o que o Evangelho de Marcos nos mostra e os demais evangelhos nos mostram é que não. É que a obra de Cristo não se conclui na sua morte. Pelo contrário, além da morte, Jesus Cristo tem mais uma etapa da sua humilhação. Jesus Cristo vai ser sepultado, passar 3 dias debaixo da morte. E depois Jesus Cristo irá ressuscitar dentre os mortos.
Nós veremos então, irmãos, é que o testemunho de Marcos a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, ou a respeito do sepultamento e da ressurreição de Cristo, tem como propósito nos dar esperança. Sim, o nosso Salvador não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a prova cabal de que o seu ministério e que a sua obra foi aceita, que a sua morte foi aceita. É por isso que nós veremos nessa noite que depois de ter morrido pelos nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ele também foi sepultado ao terceiro dia. Primeiro, então, nós veremos que Jesus Cristo ele foi sepultado. E nós veremos como o sepultamento é importante para a obra de Cristo, apesar de ser muitas vezes negligenciado por nós. Jesus Cristo, como nosso Salvador, ele foi sepultado. Veja que em Marcos capítulo 15, nós temos a descrição do sepultamento do Senhor Jesus Cristo. E em Marcos 15, a partir do versículo 42 e 43, nós temos um novo personagem revelado aqui no Evangelho de Marcos, um homem chamado José de Arimateia. Abra sua Bíblia novamente em Marcos capítulo 15 e nós leremos os versículos 42 e 43, que nos diz assim: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Veja que Marcos faz questão de nos localizar nos eventos que haviam acabado de acontecer. Aquele dia ainda era aquela sexta-feira em que o Senhor Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo morre na sexta-feira, ainda era sexta-feira, de maneira que Marcos nos diz que aquele dia era a véspera do sábado, era o dia da preparação. Como nós sabemos, os judeus até hoje guardam o sábado como o dia santo, e então eles se preparavam para o sábado. E esse dia de preparação era justamente a sexta-feira. E tudo o que eles precisavam fazer, eles faziam na sexta-feira, para que o sábado pudesse ser de fato dedicado aos serviços religiosos. De maneira que o autor faz questão de dizer que aquela era a sexta-feira que antecedia o sábado. E por que essa informação é importante, irmãos? Essa informação é importante porque, apesar do costume dos romanos de deixar os crucificados vários dias ali pendurados na cruz, os judeus precisavam resolver os seus negócios, as suas questões, antes que o sábado chegasse. Em outras palavras, Jesus Cristo havia morrido na cruz, Jesus Cristo já havia dado o seu último suspiro na cruz, e se Jesus Cristo fosse ser tirado, ele precisava ser tirado antes que o sábado chegasse. Daí nós vemos esse homem, José de Arimateia, apressado para tirar Jesus da cruz. Ele sabe que o sábado vai vir, ele sabe que no sábado os judeus não iriam trabalhar, então ele se apressa para que antes do sábado, ainda na sexta-feira, Jesus Cristo fosse tirado. Como nós sabemos, era costume que os romanos deixassem os crucificados vários dias ali, até semanas ali, para que eles experimentassem uma morte lenta e também para que depois da morte eles servissem como um emblema do que acontecia com aqueles que se rebelavam contra Roma. Os crucificados eram um testemunho daquilo que poderia acontecer se alguém se levantasse contra o Império Romano. Mas o que nós vemos, irmãos, é que esse homem importante, rico, influente entre os judeus e certamente com influência entre as autoridades romanas, ele pede para tirar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele se dirigiu até Pilatos e pediu o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto onde surge esse homem chamado José de Arimateia, nós vemos que ele era ilustre, proeminente, era rico, e na sua riqueza e na sua influência, ele tenta persuadir Pilatos a deixar o corpo do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que no versículo 44 nós vemos que Pilatos ele se impressiona pelo fato de Jesus Cristo já estar morto. Ele então chama um centurião, pergunta se Jesus Cristo de fato havia morrido, e depois de certificar-se que aquilo de fato havia acontecido, então ele entrega o corpo a José. Quando nós olhamos, irmãos, as atitudes de José,
nós percebemos um detalhe muito interessante sobre ele. Marcos faz questão de nos dizer que esse José era um homem que esperava o reino de Deus. No versículo 43, ele vai dizer que José de Arimateia era um membro ilustre do Sinédrio, mas ele também esperava o reino de Deus. Com isso, irmãos, Marcos está nos mostrando que José de Arimateia não era um homem comum ou não era um judeu comum. É verdade que todos os judeus esperavam o Messias, todos os judeus esperavam o dia em que o grande Messias chegaria, mas esse José era diferente. José de Arimateia era um homem que esperava o reino de Deus. E eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, porque João ele vai nos dizer com mais clareza ainda que esse homem era um discípulo secreto do Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 18. João 19, versículo 38, perdão. João 19, versículo 38 nos diz assim a palavra de Deus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo. Observe, irmãos, que essa expectativa de José pelo reino de Deus era de fato porque ele era discípulo de Cristo Jesus. José de Arimateia compreendeu quem era Jesus, havia compreendido quem era esse Salvador Jesus, e ele esperava o reino de Deus, e ele era um discípulo secreto de Jesus. É interessante que João nos diz que ele era secreto porque ele tinha medo dos judeus. Mas veja que agora, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, esse homem parece que perdeu todo o medo que ele tinha. Afinal de contas, ele mesmo vai até Pilatos para rogar a Pilatos, ousadamente, o texto nos diz, para que ele pudesse dar o corpo de Jesus. A coragem de José de Arimateia, irmãos, parece de fato ser um exemplo a ser seguido de acordo com o reino, de acordo com o Evangelho de Marcos. Primeiro porque ele aguardava o reino de Deus. Primeiro porque ele esperava o Messias de Deus. E porque agora ele abandonou o seu medo para de fato mostrar o seu compromisso com Cristo Jesus. Ele demonstra então a sua coragem de seguir a Jesus ao ir até Pilatos, revelando basicamente o seu apreço por Cristo e a sua identidade como discípulo de Cristo. E com essa atitude, irmãos, aquele homem coloca em risco a sua posição social, seu prestígio, a sua família, entre outras tantas coisas. Ele era um homem ilustre, ele era um membro ilustre do Sinédrio, ele era um homem rico, ele era um homem respeitado, e por isso, e por outros motivos, ele tinha medo dos judeus e tinha medo de se assumir como discípulo de Cristo. Mas agora, José finalmente consegue abandonar os seus temores para servir o Senhor. E aqui, irmãos, nós temos na atitude de José um importante lembrete como nós devemos reagir diante da morte e da ressurreição de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós lidamos tanto com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo, nós falamos tanto que Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós, que parece que esses fatos já não têm impacto na nossa vida. Parece que nós ouvimos a respeito da morte de Cristo e essa verdade já não modifica a nossa maneira de enxergar o mundo. Parece que a verdade da morte de Cristo já não impacta a maneira como nós lidamos com a vida, a maneira como nós lidamos com os nossos trabalhos, nossos estudos, com a nossa família. Parece que a morte de Jesus Cristo é apenas mais um fato da história. Parece que nós somos apenas historiadores que olham a história e fazem um checklist dos fatos e entre eles colocam a morte. Nós vemos, irmãos, na vida de José é que a morte de Cristo muda completamente a sua história. José estava disposto a arriscar sua posição, estava disposto a arriscar aquilo que ele havia conquistado com a sua nobreza, por causa de Jesus Cristo, seu reino. Nós devemos de fato nos perguntar, irmãos, como a morte de Cristo muda as nossas vidas. Como a morte de Cristo muda a nossa maneira de entender o mundo. Como a morte de Cristo muda a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Como a morte de Cristo muda a maneira que nós vivemos esse mundo.
Será que diante da morte de Cristo nós vivemos a expectativa do porvir? Será que nós vivemos de fato buscando o reino de Deus como a sua palavra nos ensina e como José fazia? Ou será que a morte do Senhor Jesus, o seu sepultamento é apenas mais um fato que não nos transforma, que não nos modifica? Pilatos, como eu disse, se surpreende porque Jesus estava morto, mas para ele, para Pilatos, a morte do Senhor Jesus Cristo não muda em nada a sua vida, pelo contrário. Ele apenas tem o cuidado de se certificar que a morte de Jesus Cristo havia de fato acontecido, mas para ele a morte de Cristo não havia na morte de Cristo nada de especial. É interessante ver esse cuidado de Marcos, não é? Ao falar que Pilatos se admirou por Jesus Cristo já ter morrido, e provavelmente essa admiração é porque, como eu disse, os crucificados demoravam dias e até mesmo semanas para morrer. Porque a morte de cruz era pensada justamente para isso, para ser uma morte dolorosa e prolongada, uma tortura mesmo. Mas ao que parece, irmãos, os castigos sobre Cristo, os açoites, as surras que foram dadas em Jesus Cristo foram tão pesadas, tão sérias, tão além do que normalmente era feito, que Jesus Cristo, no mesmo dia em que foi crucificado, ele morreu. Em outras palavras, a crucificação de Cristo não foi comum, não foi rotineira, foi uma crucificação especial, com requintes de crueldade que em outras crucificações nós não vemos normalmente. E veja que Marcos faz questão de mostrar diversas testemunhas aqui. Primeiro, o próprio José, que viu Jesus Cristo morto. Depois nós temos Pilatos sendo informado e mandando que fossem certificar essa informação. Depois certificaram essa informação e levaram isso até Pilatos, e Pilatos então cedeu o corpo a José. E é interessante que essa palavra corpo aqui no versículo 45 é uma palavra que poderia ser traduzida por cadáver, porque esse é o significado, a ideia de um corpo morto, um cadáver de fato. Marcos está em mãos enfatizando que Jesus Cristo de fato morreu. E é interessante que até hoje alguns colocam em dúvida a morte do Senhor Jesus Cristo. Até hoje alguns questionam se de fato Jesus Cristo morreu. Alguns vão até criar teorias dizendo que Jesus Cristo apenas desmaiou ou perdeu seus sentidos e depois, ao ser sepultado, ele recobrou esses sentidos e por isso o túmulo estava vazio. Tamanho é a incredulidade de muitos. Mas Marcos faz questão de nos dizer que José viu a morte de Cristo, faz questão de dizer que Pilatos se certificou da morte de Cristo. Logo mais em seguida ele vai mostrar que mulheres, no plural, viram a morte de Cristo, testemunharam Jesus Cristo morto, testemunharam também o túmulo vazio. Devemos lembrar, irmãos, que essa punição terrível da cruz não deixava chances de alguém escapar. De fato, Jesus Cristo não escapou da morte. A cruz levou o nosso Senhor Jesus. E depois, então, de ter pedido a permissão, de ter conseguido a permissão para enterrar o Senhor Jesus Cristo, para sepultar o Senhor Jesus Cristo, nos versículos 46 e 47, nós temos a etapa seguinte, quando de fato Pilatos tira o corpo de Cristo e entrega-o a José. Versículo 46 diz assim: Este, José, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi. Veja o cuidado que José tem. José tira o corpo de Cristo da cruz, ele enrola no lençol que ele havia comprado, leva ao túmulo. Veja, é um túmulo grande, afinal de contas José era um homem rico, não era um túmulo comum, as pessoas não eram colocadas normalmente em túmulos tão grandes assim, mas José tinha condições de ter um túmulo muito grande, um túmulo capaz de receber várias pessoas ao mesmo tempo. O Evangelho de Mateus inclusive nos diz que aquele túmulo era de José e que nunca havia sido utilizado. Jesus Cristo iria de ser a primeira pessoa colocada ali. Segundo o Evangelho de João ainda, aquele sepulcro era próximo de um jardim, ou era num jardim que ficava próximo ao lugar onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. O texto nos diz que o corpo foi colocado dentro do sepulcro e então a grande pedra foi rolada e fechada e o túmulo então foi fechado. De maneira que a Maria Madalena, duas mulheres, Maria Madalena e Maria, mãe de José também, olhavam e viam
onde ele foi posto e o tamanho da pedra que foi colocada ali. E veja o que Marcos está fazendo. Marcos está dizendo que aquela pedra era enorme, tão grande que as mulheres observaram, e as mulheres, ao chegar para embalsamar Jesus, lembraram-se da pedra e se questionavam se elas mesmas conseguiriam rolar a pedra. Marcos está nos dando uma outra informação: a pedra é pesada demais para ser rolada sem que ninguém perceba. Toda a narrativa, irmãos, do sepultamento do Senhor Jesus Cristo nos ensina que de fato foi morto, ele foi sepultado e ele permaneceu 3 dias debaixo da morte. Toda a narrativa de Marcos serve para nos certificar que nós estamos diante de um fato histórico. Jesus Cristo de fato morreu, Jesus Cristo de fato foi sepultado, e esse fato histórico não foi colocado em vão. Não é uma morte fictícia, não é uma lenda, não é uma história apenas para nós acreditarmos, mas é de fato algo real, um fato sobre o qual nós podemos alicerçar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa convicção. E Jesus Cristo de fato conheceu a morte por causa dos nossos pecados, para que através da sua morte nós pudéssemos conhecer a vida verdadeira. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é que, de fato, Jesus Cristo foi morto, foi sepultado. E que a sua morte e o seu sepultamento devem, de fato, transformar a maneira como nós lidamos com o mundo, como nós esperamos o reino de Deus, como nós lidamos com o próprio Deus. Nós vamos ver, então, agora no início do capítulo 16, por outro lado, é a segunda etapa do texto. Quando agora nós saímos do sepultamento para a ressurreição. Veja que no versículo 47 nós temos uma transição, não é? Para o capítulo 16, porque as mulheres olhavam onde Jesus Cristo foi posto. Mas agora no versículo 16, essas mulheres vão aonde Jesus Cristo foi posto, mas elas já não o encontram lá. Veja o início do capítulo 16, a partir do versículo 1 até o 3, que a palavra de Deus nos diz. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram a um túmulo. Diziam uns às outras: quem nos removerá a pedra da entrada? Veja, Jesus Cristo foi sepultado numa sexta-feira, ele foi morto e sepultado numa sexta-feira. O sábado foi o dia de descanso dos judeus, Jesus Cristo permaneceu sepultado, e então no início do domingo, no amanhecer do domingo, essas mulheres foram até o túmulo do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, parece que essas mulheres foram com um propósito: embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, era um costume dos judeus embalsamar o corpo com diversos perfumes antes de sepultá-lo. Ao que parece é que Jesus Cristo ele passou por todas as etapas, mas não da maneira como se fazia. Afinal de contas, foi tudo muito rápido. Jesus Cristo morre, no mesmo dia ele precisa ser sepultado, uma vez que no outro dia já era o sábado. Então essas mulheres vão agora no domingo para embalsamar, ou terminar de embalsamar o corpo de Cristo, terminar de perfumar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso então essas mulheres vão. Vejam, ao que parece, elas não têm a mínima expectativa da ressurreição. Afinal de contas, elas vão terminar o trabalho de embalsamento do Senhor Jesus Cristo. E essas 3 mulheres, então, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, vão até o Senhor Jesus Cristo. Veja que nós temos 2 detalhes aqui muito interessantes. Primeiro, que Marcos cita essas 3 mulheres como as primeiras que vão visitar o túmulo do Senhor Jesus Cristo e as primeiras que viram o túmulo vazio. E o segundo detalhe é que essas mulheres são mencionadas por nome. Isso não é comum em Marcos. Vários personagens em Marcos não são mencionados pelo seu nome, mas por mulher, por homem e assim por diante. Mas aqui não, aqui Marcos faz questão de dizer quem eram essas mulheres, inclusive tentando identificar algumas delas. Nós lembramos, por exemplo, de Maria Madalena, aquela que, segundo o Evangelho de Lucas, foi curada pelo Senhor Jesus Cristo, uma vez que ela era endemoniada. Nós lembramos também
é da Maria, que a segunda Maria, que é mãe de Tiago, provavelmente é a mãe do Senhor Jesus Cristo, mas nós não temos certeza, não é? E nós temos então Salomé, uma mulher que viu a crucificação e agora seguiu para o túmulo de Jesus Cristo junto com as demais para embalsamá-lo. E a presença dessas mulheres, irmãos, como testemunhas do túmulo vazio e da ressurreição, nos mostra como a ressurreição de Cristo não foi uma invenção dos apóstolos. Muitos tentam dizer isso, que a ressurreição de Cristo foi nada mais do que uma invenção dos apóstolos ou da igreja. Mas veja, irmãos, se alguém fosse inventar uma história naqueles dias a respeito da ressurreição de Cristo, jamais se escolheriam mulheres para serem testemunhas. Por quê? Porque naqueles dias, irmãos, o depoimento de uma mulher ou a palavra de uma mulher não era considerada equivalente ao depoimento de um homem. Em outras palavras, se num tribunal tivesse uma testemunha homem e uma testemunha mulher, a testemunha homem teria a palavra mais forte. Ou seja, se alguém queria de fato afirmar algo que aconteceu, o testemunho de uma mulher não seria bom. Pelo contrário, não seria capaz de provar nada. Veja, se os apóstolos fossem de fato criar uma história onde Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, certamente não seria Maria Madalena, nem Maria, mãe de Tiago, nem Salomé as primeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A primeira testemunha da ressurreição de Cristo, a primeira pessoa que vê Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, não é Pedro, o grande apóstolo Pedro. Não é João, o apóstolo amado, mas é uma mulher que era endemoniada e foi curada por Cristo, chamada Maria Madalena. Que história inventada seria essa? Se os apóstolos de fato quisessem inventar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, certamente Pedro poderia ser o primeiro a ver Jesus Cristo ressuscitado, o grande apóstolo Pedro. Ou talvez o João, o apóstolo querido, amado por Jesus Cristo, ou Tiago, que sempre andava com o Senhor Jesus, mas não, a primeira testemunha que viu Jesus Cristo glorificado não foi nenhum dos apóstolos, mas uma mulher chamada Maria Madalena. Uma mulher que não era benquista pela sociedade, afinal de contas, o seu passado de sofrimentos por causa das possessões demoníacas falavam contra ela. A ressurreição, irmãos, não é uma história inventada pelos apóstolos, pelos discípulos, ou qualquer outro. Mas a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um fato. Afinal de contas, as testemunhas viram que Jesus Cristo morreu. E agora essas mulheres veem um túmulo vazio. Inclusive, o texto nos diz que logo cedo elas foram e elas se preocupavam: como nós vamos abrir o sepulcro? Porque elas viram o sepulcro e elas viram o tamanho da pedra que foi posta ali. E elas já se preocupavam: nós sozinhas não conseguiremos abrir. Mas a preocupação delas, irmãos, era desnecessária, uma vez que quando elas chegaram no túmulo, o versículo 4 nos diz, elas viram que a pedra havia sido removida. E o versículo 4 faz questão de dizer: a pedra era muito grande. Em outras palavras, a pedra não podia ser removida por mulheres, ser muito grande e pesada, e além disso, não poderia ser removida sem que ninguém percebesse. Inclusive, os demais evangelhos nos lembram que foi posto um guarda no sepulcro de Jesus, para que não se tentasse nada contra o corpo de Cristo. Mas nem mesmo o guarda pôde explicar o que havia acontecido. Versículo 5, então, nos mostra que elas entraram no túmulo e viram, então, um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e elas ficaram cheias de grande. Veja, irmãos, imagine essas mulheres, o que havia acontecido com elas aqui, não é? Elas entraram num túmulo onde elas esperavam ver um corpo. Elas entraram ali com medo, porque a pedra havia sido removida e o corpo já não estava mais lá. E o raciocínio natural seria imaginar que o corpo havia sido roubado. Mas quando elas entram lá, elas veem um homem, ou pelo menos um ser com aparência de homem, vestido de vestes brancas, em uma aparência angelical, e o Evangelho de Mateus vai nos dizer que era um anjo de fato.
e então elas se tremem de medo. E aqui, irmãos, eu me lembro, os irmãos já devem ter visto várias daquelas pegadinhas antigas, né, que se faziam no cemitério, onde se contratava alguém para trabalhar no cemitério e de repente começavam vozes a falar e aparecia alguém de branco no fundo. Enfim, não ficava um, né, para contar a história, né? Todo mundo saía correndo. E eu penso muito nisso aqui, né? Imagine você entrar num túmulo vazio e de repente aparecer um homem vestido de branco falando com você. Essas mulheres devem ter ficado aterrorizadas. Certamente você também ficaria assustado, aterrorizado. Mas as palavras do anjo servem para aquietar o coração dessas mulheres. Vejam o que ele diz no versículo 6. Ele diz assim: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno. Foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. E aqui, irmãos, nós temos o foco muito claro de toda a narrativa da ressurreição. Jesus Cristo não está mais no túmulo. Essa é a grande e maravilhosa notícia que essas mulheres escutam. As mulheres vão prontas para embalsamar o Senhor Jesus. Elas vão prontas para terminar a perfumaria do Senhor Jesus Cristo. Mas ao chegarem lá, elas recebem a maravilhosa notícia: Ele não está mais aqui. No anúncio daquele jovem, daquele anjo, nós temos a revelação do evento para o qual todo o Evangelho de Marcos nos levou progressivamente: a ressurreição do Senhor Jesus. É interessante que o anjo diz, né? Não tenha medo. Ele diz para que as mulheres não se assustem, mas parece que não resolveu, não é? Elas continuaram com medo, elas continuaram assustadas. O texto vai nos dizer, inclusive no versículo 8, que elas demoraram para falar que Jesus Cristo havia ressuscitado, porque elas estavam com muito medo. Mas o anjo diz a elas que elas não deveriam perder mais tempo ali naquele lugar. Não tinha mais o que se fazer num túmulo vazio. Não tinha mais o que se fazer num sepulcro vazio. O que elas deveriam fazer agora era justamente anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Essa é a grande verdade que aquelas mulheres escutam. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E agora vocês devem anunciar que o túmulo está vazio. E nisso nós vemos que as promessas de Deus se cumprem. Vá para o Evangelho de Marcos ainda, no capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31. E veja que o Senhor Jesus Cristo prometeu e cumpriu. Marcos 8, 31 nos diz assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Vire a página agora no capítulo 9, versículo 31 mais uma vez, que nos diz assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscita. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo prometeu, irmãos, o Filho do Homem foi entregue nas mãos dos homens, foi morto, mas ressuscitou. Depois de ter sido entregue por Judas, preso, e entregue nas mãos dos homens, abandonado pelos discípulos, julgado e condenado pelo Sinédrio, negado 3 vezes por Pedro, abandonado por todos os demais apóstolos, morto na cruz do Calvário, finalmente o Senhor Jesus Cristo vence a morte, ressuscita para cumprir as suas palavras, para cumprir a sua promessa. Nós podemos crer de fato na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos crer na história dessas 3 mulheres que não tinham muito poder de testemunho, mas que foram usadas pelo próprio Deus para darem um testemunho verdadeiro a respeito da ressurreição. Nós podemos crer que o túmulo estava vazio, que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos.
O seu corpo não era mais o mesmo, agora ele foi ressuscitado, transformado, vivificado. O sepultamento aconteceu, a ressurreição também. Por isso a ordem era: vocês não têm mais o que fazer aqui. Vão e anunciem as boas novas. O versículo 7 do capítulo 16 nos diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Aqui, irmãos, nós vemos mais uma vez o impacto que a vida e a obra de Cristo devem ter sobre nós. Veja que a morte de Jesus Cristo impactou e transformou a vida de José de Arimateia. Mas a ressurreição de Jesus Cristo também impacta e transforma a vida dessas mulheres. De tal maneira que aquelas que foram enviadas para embalsamar Jesus, agora são enviadas para proclamar a ressurreição de Jesus. Nós deveríamos também nos perguntar a respeito do quanto a ressurreição de Cristo tem impactado, transformado as nossas vidas. Será que nós temos servido, irmãos, de testemunhas para a ressurreição de Cristo? Sim, eu sei que o testemunho dessas mulheres era um testemunho particular para os apóstolos. Elas deveriam anunciar aos apóstolos que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas eu creio que é uma implicação natural entender que, uma vez que nós cremos na ressurreição de Cristo, nós devemos também anunciar essa ressurreição. Será que, irmãos, nós de fato, além de crer na ressurreição, nós temos de fato anunciado essa ressurreição? E a pergunta que nós deveríamos fazer é: será que de fato a nossa fé na ressurreição é verdadeira? E diante, irmãos, de um fato tão glorioso como esse, diante de um fato que muda toda a história, que muda inclusive a nossa história, será que nós não deveríamos estar mais dispostos a falar desse Cristo que ressuscitou dentre os mortos? Será que nós não deveríamos estar mais dispostos a falar desse Jesus que de fato venceu a morte? Cristo ressuscitou e a sua ressurreição deveria transformar as nossas vidas e deveria nos fazer instrumentos de Deus para anunciar o poder de ressurreição que transforma as vidas. É interessante que no versículo 8 nós temos uma nota diferente do esperado, não é? Afinal de contas, nós esperaríamos que aquelas mulheres saíssem de lá e já fossem anunciar a ressurreição de Cristo. Mas lembrem-se, elas são apenas mulheres pecadoras como nós. E elas tinham medo, como certamente nós teríamos. O que aconteceu foi que, como o versículo 8 nos diz, elas fugiram do sepulcro porque elas estavam tomadas de temor e de assombro e elas não contaram nada a ninguém porque elas estavam com medo. Veja, isso não quer dizer que elas não fizeram nada, irmãos. Nos outros evangelhos, em Lucas e Mateus, nós vemos que essas mulheres, de fato, elas contam os apóstolos. Ou seja, ao que parece, elas no primeiro momento tiveram medo, elas no primeiro momento se calaram com medo, mas depois elas tomaram coragem e falaram a Pedro, falaram aos demais apóstolos. Enfim, apesar das dificuldades dessas mulheres para vencer o medo e falar de Jesus Cristo, elas de fato falaram e foram testemunhas. Irmãos, essas mulheres estavam contemplando a maior descoberta da história. Pense nas maiores descobertas científicas, pense nas maiores descobertas da humanidade. Nenhuma descoberta se compara à descoberta que aquelas mulheres fizeram naquela manhã de domingo. O túmulo estava vazio. Aquela descoberta era a notícia mais importante da história da humanidade e foi confiada àquelas mulheres. E a pergunta que nós deveríamos fazer é: será que nós também não teríamos medo se a notícia mais importante do universo fosse confiada às nossas mãos? Sim, irmãos, eu sei que muitas vezes nós tememos, porque a notícia da ressurreição de Cristo foi confiada à igreja, foi confiada a nós. Mas assim como essas mulheres, irmãos, testemunharam apesar do medo, nós somos chamados por Jesus Cristo para testemunhar. Aquelas mulheres receberam a notícia mais importante, mais relevante da história da humanidade.
Mas a grande notícia que o Evangelho de Marcos nos dá também é que nós recebemos essa mesma notícia. Nós também recebemos a maior verdade de que o túmulo está vazio. E nós também somos chamados para anunciar essa verdade ao mundo. Talvez você tenha medo também. Talvez você tenha dificuldades para falar de Jesus Cristo também. Talvez você tenha dificuldades para falar da ressurreição de Jesus Cristo também. Talvez, assim como essas mulheres, você tenha medo que as pessoas achem que você é tolo, que você está ficando louco. Talvez você tenha medo que as pessoas digam que mortos não ressuscitam. Mas o Evangelho de Marcos nos ensina, irmãos, que apesar dos nossos medos e dos nossos temores, Jesus Cristo pode nos usar para anunciar a verdade mais importante do universo, a descoberta mais importante do universo. Naquele dia o túmulo estava vazio. Por isso, de fato, irmãos, nós devemos nos comprometer com esse desafio de falarmos de Cristo e dele ressuscitado aos homens. Faça isso. Fale de Cristo. Lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3, 4. E veja que Paulo, de fato, ele entregou às igrejas aquilo que ele mesmo havia recebido. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4 nos dizem assim: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja, Paulo recebeu e entregou às igrejas a verdade da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você recebeu essa mensagem também. E além de crer, você deve ser uma testemunha dela. Além de crer nessa mensagem, você deve ser uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Esse é um belo resumo da pregação do Evangelho. E é nesse Evangelho que nós temos esperança. E a razão da nossa esperança é que Jesus Cristo de fato venceu a morte, venceu o pecado, venceu a Satanás. E a sua ressurreição é o selo não só da sua vitória, mas da nossa vitória. Uma vitória que deve ser proclamada e anunciada ao mundo. De maneira que eu peço que você, ainda em 1 Coríntios capítulo 15, leia comigo a partir do versículo 20, como a ressurreição de Cristo é o anúncio não só da vitória dele, mas a da nossa própria vitória. 1 Coríntios 15, do 20 em diante, nos diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, na ressurreição de Cristo, nós não temos apenas o anúncio da sua vitória, mas nós temos o anúncio da nossa vitória. Porque a promessa de Deus é que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos nos tirou da morte para a vida, e esse mesmo poder irá nos ressuscitar. Porque nós podemos ter certeza de que nós seremos ressuscitados e transformados. Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele é o primeiro fruto da grande colheita da ressurreição. O Senhor Jesus Cristo irá vencer a própria morte com as suas mãos. Ele já venceu para ele já venceu por nós, e ele vai no último dia destruir completamente a morte e todo o seu poder. Por isso, aqueles que creem em Jesus Cristo podem ter a esperança de que não só são vivificados hoje nele, mas que serão ressuscitados por ele no último dia.
Nós podemos crer, irmãos, que Jesus Cristo ele foi morto pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E essa mensagem não é apenas a mensagem da sua vitória e do seu reino, mas a mensagem da nossa vitória e do nosso reino. Mensagem que nós devemos proclamar, mensagem que deve transformar as nossas vidas e nos fazer testemunhas do poder de Deus a esse mundo. Que a ressurreição de Cristo, irmãos, de fato tem impacto em nós. Que a ressurreição de Cristo nos faça vivos pela sua vitória. Que a ressurreição de Cristo nos faça vencer a morte. E que a ressurreição de Cristo nos faça testemunhas da vida verdadeira que nós podemos encontrar em Jesus Cristo. O nosso Salvador foi morto, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Glórias sejam dadas a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos vida e vida eterna. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor não nos entregou uma fábula, uma lenda, simplesmente um mito religioso, mas o Senhor nos entregou um Filho que se fez carne, que viveu entre os homens, que habitou entre nós, que morreu de fato, de verdade naquela cruz, que foi sepultado, também ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque aquelas mulheres não viram um corpo quando entraram naquele túmulo, mas elas viram um sepulcro vazio. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque a mensagem da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo transformou a vida daquelas mulheres e também transforma as nossas vidas. E a nossa oração, ó Deus, é que a mensagem do Cristo ressuscitado possa ser uma mensagem de transformação, de esperança, de encorajamento para que nós também sejamos testemunhas de Cristo, para anunciar a sua morte e a sua ressurreição a esse mundo e para vivermos de acordo com essa esperança, a esperança de que em Cristo Jesus nós temos vitória sobre a morte, porque o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que nos trouxe da morte para a vida e que nos ressuscitará no último dia. Que essa seja a nossa esperança que nós temos e entregamos ao mundo. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo ressurreto. Amém.